A vinda do reino de Deus, o plano espiritual, o reino dos mortos, não está vindo. Já está entre nós os espíritos. A gente vive entre eles. Interrogado Jesus pelos fariseus, os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolidam. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Sobre quando viria o reino de Deus, o plano espiritual, o reino dos espíritos, não está vindo. Já está entre nós, a gente vive no meio deles. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus, o plano espiritual, o reino dos espíritos, porque já está entre nós, a gente vive entre eles com visível aparência, porque eles são espíritos. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus, o plano espiritual, o reino dos espíritos, está dentro de vós, a nossa alma. É nesse sentido. Eles são almas, são espíritos. Almas são pessoas encarnadas, que está dentro do corpo. Espíritos são pessoas que já não têm o corpo físico. Aí são almas. Mas é tudo igual. Alma e espírito é tudo igual. A alma é só para dizer que a pessoa está encarnada, tem um corpo físico. Espírito é só para dizer que a pessoa já não tem o corpo físico. Mas é tudo igual. A seguir, Jesus dirigiu-se aos discípulos alunos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos, ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, mas ele nasceu de pais comum, pessoas comuns. Por isso que Jesus era nosso irmão. É nesse sentido. Todos somos iguais. E não o vereis, porque Jesus vai passar para o plano espiritual. E vos digo, ei-lo, e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está? Não vades, nem os sigais. Não vá nem siga, porque ele é um espírito. Tu não vai conseguir seguir ele. É nesse sentido. Porque assim como o relâmpago fuzilando aquelas, quando a gente vê no céu aqueles brilhos, aqueles traçando o céu, é nesse sentido. Brilha de uma a outra extremidade do céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. Assim será no seu dia. Isso aí vai acontecer a mesma coisa contigo no teu dia, quando tu passar pro plano espiritual. O Filho do Homem,
o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, mas ele nasceu de pais comuns, pessoas comuns como nós. Por isso que nós somos irmãos de Jesus. Todos somos iguais. Mas importa que primeiro ele, que é Jesus, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, porque ele foi ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, e ele pagou caro por isso. É nesse sentido, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos, ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, só que ele nasceu de pais comuns, pessoas comuns, igual nós. Por isso que nós somos irmãos de Jesus. Todos nós somos iguais. Comiam, bebiam. Aí tu se lembra, comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O pão é o Novo Testamento, o espiritismo cristão, o alimento da alma. Sempre que aparecer comer e beber, banquete, coisa assim, remete a ensinamentos. Eles comiam e bebiam ensinamentos e davam-se em casamento. Eles estavam levando a sua vida cotidiana, até ao dia em que Noé entrou na arca, no caixão. Ele partiu para o plano espiritual, ele desencarnou. E veio o dilúvio, água. Aí, no tempo de Jesus, tudo que era rituais espirituais, eles usavam água, porque eles acreditavam que a água purificava, nesse sentido. E destruiu a todos, porque todos passaram para o plano espiritual, e aqueles que ficaram, eles usaram água para purificar esse pessoal, para eles partir para o plano espiritual da melhor maneira possível. É nesse sentido. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, aí tu se lembra, comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O Novo Testamento, o espiritismo cristão, é o pão. E eles comiam e bebiam ensinamentos do reino de Deus. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eles seguiam a sua vida cotidiana. Mas no dia em que Ló saiu para o plano espiritual, desencarnou, de Sodoma, uma cidade. Eu vou ter que continuar em outro vídeo.